Que a paz do Senhor Jesus, a paz que excede a todo entendimento, esteja presente em sua vida e na vida dos seus. Estamos iniciando mais um Instantes Finais, este programa que tem por objetivo estudar as profecias bíblicas e os eventos escatológicos. E desde já queremos agradecer por sua audiência, a você que é um telespectador assíduo dos Instantes Finais, a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Obrigado por permitir que possamos entrar mais uma vez na sua casa ou, quem sabe, no seu ambiente de trabalho. O sincero desejo do nosso coração é que não só os Instantes Finais, mas toda a programação da Rede Brasil esteja sendo uma bênção para a sua vida. Que Deus te abençoe. Que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Como é do seu conhecimento, nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas, esse tema maravilhoso, esse tema extraordinário, e nós já estudamos diversas profecias. Lá no Pentateuco, estudamos profecias nos livros históricos, estudamos algumas profecias nos livros proféticos e recentemente estamos estudando algumas profecias no livro do profeta Ezequiel. Mas hoje e amanhã, com exclusividade, nós teremos 2 programas especiais, tendo em vista que estamos com uma programação especial de fim de ano. E por essa razão nós vamos dar uma pausa no estudo das profecias de Ezequiel e vamos estudar hoje algumas profecias sobre o nascimento de Jesus, que também podem ser inseridas no tema geral dessa temporada, que é a infalibilidade das profecias bíblicas. Então, o tema geral continua, a infalibilidade das profecias bíblicas, mas nós vamos estudar algumas profecias em vários livros, em livros diversos, sobre as profecias, os prenúncios acerca do nascimento de Jesus. Mas antes de nós estudarmos essas profecias sobre o nascimento de Jesus, nós gostaríamos de falar sobre a importância do nascimento de Jesus. Por que Jesus precisou vir ao mundo? Porque foi necessário ele tomar forma humana. Por que foi preciso Jesus viver entre os homens? Ora, para nós compreendermos os motivos da encarnação de Jesus, do seu nascimento, nós precisamos voltar um pouco na história. Como é do seu conhecimento, Deus criou todas as coisas boas e perfeitas. Quando nós lemos a Bíblia, os primeiros capítulos da Bíblia, nós vamos perceber que ao concluir a criação, o próprio Deus viu tudo o que tinha feito e ele chega à conclusão que tudo era muito bom. Isso está em Gênesis capítulo 1 e versículo 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Aquele casal estava ali em paz, em harmonia, em paz com Deus, em paz consigo mesmo, em paz com o próximo, desfrutando das maravilhas daquele jardim do Éden. Mas, você sabe, o homem desobedeceu a Deus, o homem comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a partir de então, o pecado entrou no mundo, passou a fazer parte da história da humanidade. A partir de então, o homem passou a precisar, a carecer, a necessitar de uma salvação. E é interessante nós observarmos que se Deus apenas perdoasse o homem, se Deus apenas perdoasse a humanidade, este ato iria satisfazer o amor de Deus, mas não iria satisfazer a sua justiça. É como se a justiça de Deus exigisse que alguém pagasse o preço por aquela transgressão. Se Deus condenasse os homens, então isso iria satisfazer a justiça de Deus, mas não iria satisfazer o seu amor. E era preciso um plano, era necessário um projeto que viesse ao mesmo tempo satisfazer o amor e a justiça de Deus. Mas para que viesse satisfazer a justiça de Deus exigia isso, que alguém santo, puro, inocente,
separado dos pecadores, pagasse o preço pelo resgate da humanidade. Era preciso que alguém que não tivesse cometido pecado algum pudesse morrer pela humanidade. E é por isso que nenhum ser humano poderia ir à cruz do Calvário para morrer por nós. Nem Adão, nem Noé, nenhum rei, nenhum profeta, nenhum juiz, nenhum sacerdote, ninguém, absolutamente ninguém poderia ir à cruz do Calvário para morrer pelos nossos pecados, para dar a sua vida por nós. Então, Deus enviou Jesus ao mundo com esta missão. Embora Jesus tenha ficado conhecido pelos seus ensinos, pelos milagres que ele realizou, mas a principal obra, a principal missão que Jesus realizou aqui na terra foi exatamente vir a este mundo, morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Por isso, foi preciso que Jesus viesse ao mundo e nascesse como qualquer ser humano. Agora, detalhes, Jesus não veio ao mundo através de uma concepção natural, não, ele não veio através do relacionamento entre José e Maria. É por isso que a Virgem Maria foi escolhida, não é, por Deus para ser a mãe de Jesus, a mãe do Salvador, a mãe do Messias. Mas veja que ela achou-se grávida antes mesmo de ter se unido com José. Então Jesus veio ao mundo por obra e graça do Espírito Santo. E quando lemos a Bíblia, nós vamos perceber que existem várias profecias sobre o nascimento de Jesus. E é por isso que nós vamos estudar esse tema, não é? Já que estamos nessas festividades de final de ano, nesse clima festivo, nesse clima natalino, nós vamos falar hoje sobre algumas profecias acerca do nascimento de Jesus, o Filho de Deus, a maior dádiva, o maior presente de Deus à humanidade, que foi enviar Jesus para morrer pelos nossos pecados. Abre a tela, por gentileza, deixa essa tela aberta, por favor. É o tema que nós vamos estudar hoje, profecia sobre o nascimento de Jesus. É claro que nós vamos estudar as principais profecias sobre o nascimento de Jesus. Pode passar a tela, por gentileza. A primeira profecia que vamos estudar é bem conhecida, está lá em Gênesis, capítulo 3, versículo de número 15. Traz a tela, por favor. Mas antes de nós estudarmos essa profecia, deixa eu falar um pouco do contexto do capítulo 3 do livro de Gênesis. Bem, você sabe disso, que o capítulo 3 de Gênesis, ele é uma espécie de um divisor de águas. E por quê, professor? Porque em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, mostra a história de Adão e Eva lá no paraíso, lá no jardim do Éden. Como eu disse aqui, vivendo em paz, em harmonia com Deus, consigo mesmo, com o próximo, com a natureza. Aquele lugar era perfeito, um lugar maravilhoso, um lugar belíssimo. Mas no capítulo de número 3, nós vamos perceber que um ser espiritual, que nós chamamos ele de Lúcifer, que se tornou diabo, que se tornou em Satanás, este ser angelical, este querubim que foi criado por Deus perfeito, ele havia caído do céu, ele havia sido expulso do céu, ele havia desobedecido a Deus, ele havia desejado ser semelhante ao Altíssimo. E quando esse ser angelical viu Éden, aquela harmonia lá no Éden, ele intentou derrubar o homem. Ele intentou separar o homem de Deus. E o que acontece, você já sabe da história. Satanás, através de uma serpente, aproveita uma ocasião em que a mulher está sozinha e começa a colocar dúvida sobre a bondade de Deus, sobre a veracidade de Deus, sobre a fidelidade de Deus. Deus havia colocado ali aquela árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal. E Deus havia dito a Adão, Adão não comesse do fruto daquela árvore. E é possível que você esteja já perguntando aí, ora, se Deus conhece todas as coisas, se Deus é onisciente, por que Deus colocou ali aquela árvore? Aquela árvore era uma espécie de um teste, de uma prova, uma forma de Adão demonstrar a sua fidelidade a Deus, exercitar o seu livre-arbítrio, eu posso dizer assim também. E a serpente começou agora a colocar dúvidas sobre a veracidade de Deus.
começa a dizer à mulher que se ela comesse do fruto, eles não iriam morrer, pelo contrário, seriam como Deus, ou iria conhecer o bem e o mal, seriam como Deus. E a mulher então comeu do fruto e deu ao seu marido e ele comeu com ela. E eu faço questão de lembrar isso aqui, que era um fruto de uma árvore. As pessoas falam na maçã, eu não posso dizer que era uma maçã, poderia ser uma maçã, poderia ser uma goiaba, poderia ser qualquer fruto, mas que era o fruto de uma árvore, com certeza, não tem nada a ver com o ato conjugal aí, até porque a mulher comeu primeiro e depois deu ao seu marido. Então não tem como ser o ato conjugal. Então o que acontece? A partir de então, o pecado entrou no mundo, passou a fazer parte da história da humanidade, o homem herdou a natureza caída e pecaminosa. E Gênesis capítulo 3, versículo 8, que diz que pela viração do dia, ou seja, à tardinha, quando Deus veio falar com o homem, aquele momento que outrora era um momento prazeroso, era um momento de alegria, era um momento da intimidade, era um momento da comunhão com Deus, passou a ser um momento triste agora. O homem agora estava escondido, o homem agora estava com vergonha de Deus. E Deus começa a fazer perguntas como se não soubesse. Pergunta: Adão, onde estás? Quem te mostrou que estavas nu? Porventura comestes do fruto que eu te ordenei que não comesses? E ali Deus começa a sentenciar. Deus começa a trazer o juízo, o castigo por causa da desobediência. Se você ler o capítulo 3 do livro de Gênesis, a partir do versículo de número 10, você vai perceber isso. Uma série de sequelas, de problemas, de consequências do pecado que passou a afetar a humanidade. Deus começou a dizer: olha, a terra tornou-se maldita, passou a produzir espinhos e cardos. A serpente agora vai rastejar, vai comer pó. A mulher vai ter filho com dores. O seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Deus disse a Adão que ele iria sobreviver do suor do rosto, que ele era pó e em pó se tornaria. E naquele momento de juízo, naquele momento de castigo, naquele momento em que Deus estava sentenciando a criação, Deus faz a primeira promessa messiânica. Deus começa a trazer detalhes sobre a vinda do seu Filho, a vinda do Messias, o Cristo, o Salvador do mundo. E a primeira promessa, ou a primeira profecia acerca de Cristo, na Bíblia Sagrada está exatamente no capítulo 3, versículo 15 do livro de Gênesis. Abre a tela, por gentileza. Aí Deus diz à serpente: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Ou seja, eu vou colocar inimizade entre a semente da serpente e a semente da mulher. E Deus diz: esta te ferirá a cabeça. Ou seja, a semente da mulher, que viria ao mundo, o Cristo, o Messias, que viria ao mundo através de uma mulher, iria pisar, iria ferir a cabeça da serpente. Embora que isso causasse dores, Deus diz: e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus diz assim: a serpente irá ferir o seu calcanhar. E isso já apontava para a cruz do Calvário. Isso já apontava para o momento em que Jesus estaria pisando a cabeça da serpente, desfazendo as obras de Satanás, embora que isso fosse com dores. Porque a serpente iria ferir o seu calcanhar. Isso fala das dores, do sofrimento do Messias. Mas eu não quero nesse momento nem falar do Calvário e nem falar sobre esse ato de Cristo pisar a cabeça da serpente ou ser ferido. O que eu quero chamar a atenção é exatamente essa primeira promessa. Jesus viria ao mundo como uma semente da mulher. Deus enviaria o seu Filho ao mundo através de uma mulher. E é claro, você sabe disso, que Deus poderia usar outros meios, outras formas, outras maneiras de enviar o seu Filho ao mundo. Eu poderia, inclusive, dar aqui alguns exemplos. Quer ver? Por exemplo, Deus poderia fazer do pó da terra outro Adão, eu diria assim, o segundo Adão,
e depois soprar em suas narinas já essa substância espiritual, a alma e espírito, digamos assim, do Cristo, do Messias, do Salvador. Ele poderia fazer isso. Deus poderia fazer com que Cristo viesse ao mundo e já aparecesse já de forma adulta, um ser humano na terra. Mas Deus achou por bem fazer com que o Messias, com que Cristo, Jesus, o Salvador do mundo, o Salvador da humanidade, viesse como qualquer ser humano, com uma diferença. O fato dele não ter vindo através de uma concepção natural. Ele veio ao mundo através de uma concepção sobrenatural. Você sabe disso. José ainda não havia casado com Maria, eles ainda não tinham tido relações, ato conjugal, não ocorreu ainda. E Maria achou-se grávida por obra e graça do Espírito Santo. Então, a primeira profecia, a primeira promessa acerca de Jesus é que ele viria ao mundo através da semente de uma mulher, ou seja, ele viria ao mundo através de uma mulher. Será que essa profecia já se cumpriu? Vamos ler um texto lá na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, pode passar na tela por gentileza? O que é que Paulo diz aos Gálatas? Ele diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos. O que é, professor, essa plenitude dos tempos? O tempo oportuno, o tempo exato, o tempo do cumprimento da promessa. Vindo o tempo do cumprimento da promessa, posso dizer assim, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então Jesus veio ao mundo como uma semente de mulher, como havia sido dito lá no capítulo 3, versículo 15 do livro de Gênesis. Vamos estudar outra profecia acerca do nascimento de Jesus. Pode passar a tela, por gentileza? Deus também disse que Jesus, o Cristo, o Messias, o Salvador do mundo, viria ao mundo através da descendência de Abraão. Deixa eu explicar um pouco aí esse contexto dessa profecia. No capítulo 12 do livro de Gênesis, Deus aparece a Abraão. E Deus faz algumas exigências a Abraão, para que ele saísse da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e fosse para uma terra que Deus ainda iria lhe mostrar. E nós vamos perceber que Deus faz algumas promessas a Abraão. Deus disse a Abraão que iria abençoá-lo, que iria engrandecer o seu nome, que faria de Abraão uma grande nação, que iria engrandecê-lo, que iria abençoar os que lhe abençoassem, que iria amaldiçoar os que lhe amaldiçoassem. Mas a promessa mais gloriosa que Deus fez a Abraão foi que através de Abraão, ou através da semente de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Deus disse explicitamente a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E é possível que Abraão não tenha compreendido essa grandeza dessa promessa, a grandeza dessa promessa, a proporção, a dimensão dessa promessa. É possível que Abraão não tenha compreendido porque, através dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E você sabe que é da semente de Abraão, Isaque, Jacó, Judá, que veio os hebreus, os israelitas, e é dessa descendência que veio Jesus. Então observe que coisa interessante. Primeiro Deus diz que o Messias, o Cristo, o Salvador do mundo, viria através da semente de uma mulher. Mas em segundo lugar, Deus diz que viria através da família, ou da descendência, ou da semente de Abraão. E Abraão é o pai dos hebreus, é o pai da nação de Israel, e Jesus veio ao mundo através dessa semente. Abra o texto, por gentileza. Aí Deus diz a Abraão, no capítulo 12, versículo 3 do livro de Gênesis: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em outras palavras, Deus estava dizendo: através de ti, Abraão, virá a nação de Israel,
virá o povo judeu, e é desse povo, é dessa nação que eu vou cumprir a minha promessa enviando o Messias. E será que essa profecia já se cumpriu? Vamos ler um texto lá no primeiro livro do Novo Testamento, Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, logo no início do Evangelho. E você sabe disso, que Mateus escreveu para os judeus, para provar que Jesus era o Cristo, o Messias, o rei dos judeus. Esse era o objetivo de Mateus. E é por essa razão que Mateus, também chamado de Levi, ele inicia o evangelho com a genealogia, provando, demonstrando que o Messias ele é da semente de Abraão e é também da semente de Davi. Passa a tela, por gentileza. Mateus capítulo 1, versículo 1. É como se Mateus aí, já idoso, estivesse escrevendo o evangelho e iniciasse exatamente com estas palavras: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E é claro, você deve entender isso, que essa expressão filho nesse texto tem o sentido de descendente. Então, quando Mateus diz que Jesus é filho de Davi e é filho de Abraão, estava dizendo descendente do rei Davi e também descendente de Abraão. E por que Mateus diz isso? Para provar que Jesus, o Cristo, o Messias, o Salvador do mundo, verdadeiramente veio ao mundo através desta descendência, da descendência de Abraão e da descendência do rei Davi. Vamos estudar outra profecia acerca do nascimento de Jesus. Pode passar a tela, por favor? Jesus viria ao mundo também através de uma virgem. Essa, sem dúvida, é uma das principais profecias lá do livro de Isaías. Traz a tela, por gentileza. Você sabe disso, que Isaías, ele é conhecido como profeta messiânico. E por qual razão? Por qual motivo? Porque o profeta Isaías, ele falou muito acerca do Messias, há muitas profecias. Então, eu poderia citar algumas. Isaías capítulo 7, versículo 14, que diz que o Messias viria através de uma virgem. Isaías capítulo 9, versículo 6, que fala sobre os nomes e títulos do Messias, que o seu nome seria maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Isaías capítulo 53, que é aquele texto belíssimo acerca do sofrimento do Messias, o sofrimento do servo, né? Do servo de Deus, o servo sofredor. Isaías 53, que é um dos textos mais conhecidos do livro, e há muitas referências também no livro de Isaías acerca do reinado messiânico, né? Capítulo 2, capítulo 9, capítulo 11, vários capítulos, Isaías fala acerca do reino do Messias. E é por essa razão que Deus utilizou-se de Isaías para falar muito acerca do Messias. Por esse motivo ele ficou conhecido como o profeta messiânico. E no capítulo 7, versículo de número 14, essa é aquela profecia bem conhecida, onde Deus diz através de Isaías que o Messias, o Cristo, o Salvador do mundo, viria através de uma virgem. E é muito interessante, não é? Se fosse nos tempos atuais, nos tempos modernos, através da inseminação artificial, até que poderia, isso seria muito que possível, uma virgem dar à luz, ela engravidar, ela dar à luz. Só que Deus fez essa promessa cerca do ano 700 a.C., ou seja, aproximadamente 2.700 anos atrás. E era essa a profecia, a promessa que Deus fez. Abre a tela, por gentileza, através de Isaías, diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, ou o mesmo Deus, ele vai dar um sinal. E que sinal é esse? Ele diz: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Então nós vamos encontrar aí duas profecias messiânicas. A primeira é que Jesus, o Cristo, o Messias, o Salvador do mundo, Filho de Deus, viria ao mundo através de uma virgem, mas não só isso, o texto diz que ele seria chamado de Emanuel,
que traduzido é Deus conosco. Passaram-se séculos para que essa profecia se cumprisse. Cerca de 7 séculos depois, o anjo Gabriel aparece à Virgem Maria lá em Nazaré da Galileia, com aquela saudação que você já conhece, está no capítulo 1 do livro de Lucas, a partir do versículo 30, mais ou menos, 32. Então, o anjo Gabriel diz assim: salve a agraciada, o Senhor é contigo, tu és bendita entre as mulheres. E Maria fica admirada, que saudação seria essa? Ela não entende o porquê daquela saudação. E o anjo Gabriel começa a descrever detalhes, dizer que ela iria dar à luz a um filho. Aí ela faz a pergunta mais lógica que poderia fazer. Ela diz assim: olha, mas eu não conheço o varão, como que diz, eu sou solteira, eu sou virgem. Aí o anjo Gabriel diz para ela: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo descerá sobre ti, e a virtude do Altíssimo te cobrirá, porque o santo que há de ti nascer será chamado Filho de Deus. Então, Maria, aquela jovem pura, foi escolhida para ser a mãe do Messias, a mãe do Salvador. E é interessante isso, que ela ainda não havia se unido com José, ela ainda não havia casado, mas achou-se grávida por obra e graça do Espírito Santo. E é interessante nós observarmos isso quando lemos o Evangelho escrito por Mateus, capítulo 1, versículo de número 21, que nós vamos perceber, versículo 21 e o versículo 25, nós vamos perceber que José não a conheceu até que ela deu à luz ao Filho de Deus, a Jesus. Por isso que Jesus nasceu literalmente através de uma virgem. Abre a tela, por gentileza. Deus disse a Isaías: o mesmo Senhor vos dará um sinal. Que sinal é esse? Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Será que essa profecia já se cumpriu? Vamos ver Mateus capítulo 1, versículos 22 e 23. Diz assim: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Então essa profecia cumpriu-se na íntegra. Jesus veio ao mundo por obra e graça do Espírito Santo. E talvez você pergunte: por qual motivo Jesus veio ao mundo através de uma concepção sobrenatural? É porque se Jesus tivesse vindo ao mundo através de um relacionamento natural entre José e Maria, se Jesus fosse literalmente filho de José e Maria, Jesus também nasceria com a natureza caída, com a natureza adâmica, com a natureza pecaminosa. E se Jesus nascesse com a natureza caída, com a natureza adâmica, com a natureza pecaminosa, simplesmente Jesus não poderia morrer por nós. Ele poderia ir até a cruz, poderia ir, mas esse sacrifício, essa oferta não seria recebida por Deus, porque a justiça de Deus exigia isso, que alguém santo, puro, inocente, imaculado, separado dos pecadores, é que pagasse o preço do nosso resgate, o preço da nossa salvação. E é por isso que Jesus não poderia vir ao mundo através de uma concepção natural. Foi necessário uma concepção sobrenatural. E cumpriu-se na íntegra essa profecia quando Jesus nasceu. Embora o seu nome de nascimento seja Jesus, mas ele também foi chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Porque como Jesus é Deus, era literalmente Deus habitando entre os homens. Vamos estudar uma outra profecia acerca do nascimento de Jesus, o nascimento do Messias. Pode passar a tela, por gentileza. Deus também anunciou antecipadamente que o Messias viria ao mundo, iria nascer na cidade de Belém da Judeia. Muito interessante essa profecia. Traz a tela, por gentileza. Porque tanto José como Maria estavam habitando em Nazaré da Galileia. E é interessante que quando o anjo Gabriel aparece à Virgem Maria,
ela ainda estava em Nazaré da Galileia. Mas observe, Deus, que conhece o futuro, que conhece o amanhã, Deus já sabia antecipadamente que haveria um censo, que haveria um decreto para que todos os hebreus fossem lá para a sua aldeia, fossem lá para a sua cidade de origem, para fazer o que eu diria hoje, num termo mais moderno, para fazer esse recenseamento ou esse recadastramento. E Deus, que conhece o amanhã, já sabia disso, que José e Maria iriam sair de Nazaré da Galileia para vir a Belém da Judéia, que era exatamente essa cidade escolhida por Deus, para que Jesus viesse ao mundo. Que coisa interessante. Deus poderia ter escolhido a cidade de Jerusalém, a cidade de Davi, a cidade do grande rei. Mas Deus escolhe exatamente uma cidade pequena, Belém, chamada Belém Efrata, para que o Messias nascesse naquela cidade. Vamos ver o que Deus se utilizou do profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2, para falar sobre essa profecia. Abre a tela, por gentileza, Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que essa profecia, embora que nós vamos dar ênfase à cidade do nascimento de Jesus, mas ela tem algo mais extraordinário ainda, essa profecia. Vamos ler? Diz assim: e tu, Belém Efrata, isso é o profeta Miqueias falando a cidade de Belém. Belém significa casa de pão. Efrata significa terra frutífera. Deus se utilizando, que coisa interessante, Deus se utiliza do profeta para falar a uma cidade. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, ou seja, uma cidade pequena, uma cidade sem importância. Não era em Belém que estava o templo, não era em Belém que estava o palácio do rei, não era, mas seria ali, aquele lugar, aquela cidade simples, humilde, que Deus iria cumprir a sua promessa. Aí Deus diz através de Miqueias: de ti me sairá o que será Senhor em Israel. Olha, ele estava falando já do futuro, do reinado do Messias. Ele estava dizendo que iria nascer aí o Salvador do mundo, o Cristo, o Messias, aquele que vai reinar, vai governar, vai dominar o mundo inteiro. Aí veja que coisa interessante, veja que profecia belíssima, maravilhosa. Ele diz: e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então eu posso perceber aí nesse texto, pode deixar essa tela aberta por gentileza, eu posso perceber aí 3 grandes profecias. Embora eu queira dar a ênfase à primeira profecia, que o Messias iria nascer em Belém da Judéia, ou Belém Efrata, mas existem 2 outras profecias extraordinárias aí. Então observe que a primeira seria essa: de ti me sairá o que será Senhor em Israel. A primeira profecia, Jesus vai nascer em Belém Efrata, mas também Jesus será o Senhor em Israel. Isso está apontando para quê? Isso está apontando para o reino milenial de Cristo. É através de Jerusalém, de Israel, dessa nação, desse país, que Jesus no futuro vai governar o mundo inteiro. Aí ele diz ainda: e cujas origens, olha aí, esse Filho de Deus vai nascer em Belém, mas as suas origens são desde os tempos antigos, são desde os dias da eternidade. Isso aponta para quê? Para a eternidade de Cristo, aquele que viria a nascer em Belém da Judéia, mas na verdade já existia desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Será que essa profecia já se cumpriu? Passe a tela, por gentileza, Mateus capítulo 2, versículo 1. Mateus, mais uma vez, traz a tela, por favor, para eu explicar algo interessante. Como o objetivo de Mateus, também chamado de Levi, era provar que Jesus era o Cristo, o Messias, o Salvador do mundo, qual foi a estratégia que o Espírito Santo deu a Mateus? Ele fazia menção à vida de Jesus, a um fato sobre a vida de Jesus, e ele trazia à memória dos judeus uma profecia. Então ele relembrava, era comum essa frase no evangelho escrito por Mateus, ou é comum, para que se cumprisse o que fora dito através do profeta, ou por intermédio do profeta.
porque o seu objetivo era esse, era provar pelas Escrituras que Jesus era o Cristo, o Messias. Capítulo 2, versículo 1, Mateus diz assim, pode trazer a tela, por favor. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, olha aí o cumprimento da profecia ou da promessa, que período foi? No tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente. Eu não vou falar sobre os magos aqui, mas deixa eu esclarecer algo que eu considero importante. Traz a tela, por favor. Você percebe que às vezes nos presépios de Natal, as pessoas às vezes colocam ali naquele presépio como que José, Maria, Jesus e os magos chegando ali naquela ocasião. Mas é bom deixar isso bem claro, que quando os magos encontraram Jesus, Jesus já tinha mais ou menos 2 anos de idade, ele já não estava mais em Belém, ele já não estava mais naquela manjedoura. Não, quem encontrou Jesus envolto em panos e deitado em uma manjedoura foram os pastores de Belém. Porque quando Jesus nasceu, os anjos apareceram aos pastores de Belém, que estavam cuidando das suas ovelhas, e disse assim, olha, na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E vocês vão encontrá-lo deitado em uma manjedoura, envolto em panos. Então, correto seria colocar os pastores de Belém, sim, no presépio. Os magos não, porque os magos, quando encontraram Jesus, Jesus já tinha mais ou menos 2 anos de idade. Abre a tela, por gentileza. É claro que isso é uma imagem meramente ilustrativa, mas é para você perceber que os magos, que a Bíblia não diz quantos são, mas a tradição diz que eram 3 por causa dos presentes que eles levaram, né? O ouro, o incenso e a mirra. Olha aí, é claro, eu quero deixar isso bem claro, que isso é uma imagem meramente ilustrativa, mas Jesus já tinha mais ou menos 2 anos de idade. Vamos estudar mais uma profecia acerca do nascimento de Jesus, provando mais uma vez, traz a tela, que as profecias bíblicas são infalíveis, que as profecias bíblicas não falham. Então, todas as profecias acerca do nascimento de Jesus, elas se cumpriram na íntegra. Pode passar a tela, por favor? Então, uma outra profecia acerca de Jesus, acerca do Messias, é que ele iria salvar o seu povo dos seus pecados. E por isso nós falamos no início do programa que a principal missão, a principal tarefa que Cristo veio realizar aqui foi ir à cruz do Calvário para morrer pelos nossos pecados. E aí nessa imagem está José dormindo, você sabe disso, isso está no capítulo 1 do Evangelho escrito por Mateus. Quando José soube que Maria estava grávida, ele intentou deixá-la secretamente. Ele intentou ir embora, sair às caladas da noite, às escondidas, mas em sonho um anjo apareceu dizendo a José que não temesse receber Maria por sua esposa, porque o que nela estava gerado era obra e graça do Espírito Santo. Traz a tela, por gentileza. Então, observe que coisa interessante. José era noivo de Maria, ainda não havia tido ato conjugal com Maria, de repente ela está grávida. Então, o que é que José, como amava Maria, não queria infamá-la, José tenta, se prepara, se planeja para ir embora, para fugir às escondidas. Ele não queria infamá-la, ele poderia infamá-la, mas ele não quis infamá-la. Mas em sonho, de noite, um anjo aparece para José, dizendo que ele não temesse receber Maria por sua esposa, porque o que nela estava gerado era obra e graça do Espírito Santo. Mas o anjo não disse só isso, o anjo traz detalhes de quem seria esse filho que iria nascer através da Virgem Maria. Abre a tela, por favor. Aí o anjo diz, e ela quem? Maria, a Virgem Maria, dará à luz um filho e lhe porás o nome Jesus. Olha, José, não é você que vai escolher o nome, eu vou dizer qual é o nome que você vai colocar no menino. E qual é o nome? Jesus. Por quê? O nome Jesus significa Salvador ou salvação, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Esta foi a principal missão de Jesus, vir ao mundo para perdoar os pecados. Vamos ver o cumprimento? Passe a tela, por gentileza. João capítulo 19, versículo 30, quando Jesus estava lá na cruz do Calvário. Jesus
tomou vinagre e disse: está consumado. Quando ele diz está consumado, ele estava dizendo: eu cumpri a minha missão. Eu executei o que eu precisava executar, o sacrifício pela humanidade. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Ou seja, Jesus veio ao mundo com essa missão de morrer pelos nossos pecados, de enfrentar a cruz do Calvário. Vamos ler Atos capítulo 4, versículo 12, que é o último texto que vamos estudar hoje. Aí diz assim: isso é quando Pedro está pregando lá no dia de Pentecostes, naquela ocasião em que o Espírito Santo desceu sobre aquele grupo de aproximadamente 120 irmãos que estavam no cenáculo. E no discurso, na pregação de Pedro, ele diz assim: e em nenhum outro há salvação. Como que diz assim, não há outro nome, não há outro ser, não há outra pessoa que alguém possa encontrar a sua salvação a não ser em Cristo. Aí ele diz: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Traz a tela, por favor, para nós concluirmos. Então, podemos dizer sim, que as profecias, não só acerca do nascimento de Jesus, mas acerca da sua missão, todas elas se cumpriram na íntegra, para provar que as profecias bíblicas, elas são infalíveis.